Fala, rapaziada do seu Lasqueira FC. Feliz 2026. É isso aqui, é no improviso. Ajeitei a cadeira aqui para ficar um pouquinho mais longe e tal. Ajeitando aqui. Vamos lá, hein? Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro 2026. Não vou entrar ainda na parte dos regionais não, porque tá bem claro aí quem tá tendo interesse ou não pelo campeonato regional de cada estado. Mas é evidente que esse ano tá meio que diferente dos outros anos por causa do calendário que foi projetado para 2026. Muita gente não gostou do calendário, mas se você for analisar, é o primeiro calendário no futebol brasileiro planejado. Você sabe quando vai começar o campeonato, quando vai terminar, qual o momento de intervalo. Tem Copa do Mundo, é um ano atípico. E já estamos falando em janeiro sobre a primeira rodada hoje do Campeonato Brasileiro 2026, que termina em dezembro. Então, vai ser o Campeonato Brasileiro mais longo da história, diga-se de passagem. E eu acho também um dos mais difíceis a ser disputado. Até a Copa do Mundo serão 18 rodadas, praticamente um turno inteiro, faltando só uma partida para ser 19. Mas essas primeiras rodadas, principalmente agora, nesses 3 primeiros meses, são muito importantes. São jogos muito importantes. Porque alguns jogos desse que foram deixados de lado para você disputar, você priorizar fase final de regional, no caso estadual. Gente, esses pontos podem fazer falta lá no final, porque vai afunilar lá no final e você perder ponto agora faz falta lá. Faz falta para você ganhar título brasileiro, para você classificar na fase de grupo da Libertadores, você classificar na pré-Libertadores, você ficar na primeira divisão para disputar a Sul-Americana e você ter necessidade de ganhar fora de casa ou uma sequência de vitórias para você permanecer na primeira divisão. Luiz, você acha que você tem algum favorito para o Campeonato Brasileiro 2026? Favorito, sim. Eu tenho que falar que, na minha opinião, quais dos times que irão disputar então como favorito no Campeonato Brasileiro. Eu vou falar na ordem, e essa ordem ela pode ser invertida a qualquer momento se consolidar. Espero que não, tá? Mas vamos lá. Favorito para mim para ganhar o Campeonato Brasileiro pelo elenco, pelo poder financeiro, por ter um elenco que consiga disputar campeonatos longos, é o Flamengo. Isso aí eu não tenho que... Por mais que eu seja fluminense fanático, doente, fluminense na pele, por mais que eu seja tudo isso aqui, eu tenho que dizer que o Flamengo é favorito. Depois vem Palmeiras, a depender de como o treinador do Palmeiras, que para mim é um excelente treinador, mas ele em 2025 ele desandou totalmente. Alguma coisa que aconteceu que ele desandou, o planejamento estava indo muito bem, ele desandou totalmente. Mas na minha opinião, na sequência, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu botei o Cruzeiro bem baixinho porque o Cruzeiro mudou o treinador, mudou a filosofia do treinador. Lasqueira FC, qualquer coisa pode acontecer. Inclusive daqui a pouco vai passar um avião aí, todo mundo já sabe. E assim, falando do treinador, caiu uma caixa aqui. Eu não vejo o Tite com o perfil de elenco que o Cruzeiro tem. Mas ele pode performar, fazer um time competitivo. Pode fazer aquele time que foi campeão com o Corinthians, que era um elenco limitado, mas ele conseguiu vencer, ser campeão com o Corinthians. E ele pode performar bem com o Cruzeiro, sim. Então, na minha opinião, seria Flamengo, um pouco acima do Palmeiras e bem acima do Cruzeiro. Esses 3 para mim seriam os 3 times que podem estar lutando pelo título brasileiro. E aí eu vou falar de mais 4 times que podem entrar nessa brincadeira. Aí vai depender muito, muito de uma superação. Muito de ter um planejamento de contratações eficientes, de trabalho específico, de foco no que queira.
E aí eu posso colocar Fluminense, posso colocar Bahia, posso colocar Atlético Mineiro. E desta vez, podemos colocar o Inter ou o Grêmio nessa luta aí no Brasileiro, bem distante. O Inter e Grêmio fica bem distante de Fluminense, Bahia e Atlético Mineiro. Por que Inter e Grêmio fica bem distante? Porque mesmo assim você está citando esses dois times. Porque esses dois times não irão jogar, depois de bom tempo, uma Libertadores. Eles estarão somente em Sul-Americana. Eles não estão performando bem no Brasileiro. Isso não é de agora. Mesmo o Inter no passado está jogando a Libertadores, lutou para não cair o Brasileiro todo e foi salvo na última rodada. Então o foco total deles serão praticamente Copa do Brasil e Brasileiro. Aí eles se tornam fortes, principalmente Copa do Brasil, que são times copeiros. Esses times que eu citei aqui, eu acho que serão esses times irão configurar os 10 primeiros colocados do futebol brasileiro. Aí vou citar Santos. Porra, Luiz, você não falou nem Corinthians, nem São Paulo, nem Santos, Corinthians, São Paulo. Pode sim configurar também. Mas eu vejo o Corinthians focado muito mais na Libertadores, elenco para focar na Libertadores, do que ter uma sequência de foco no Brasileiro. O São Paulo está vivendo uma crise interna que pode ser impactante esse ano, apesar de ter camisa, de ter elenco, mas tem uma crise interna no São Paulo, que quando esses times começam a entrar nessa crise interna, todo mundo já sabe. Não citei Botafogo, não precisa nem falar. O que está acontecendo com o Botafogo aí está bem visível para todo mundo. A SAF, que foi vencedora, em menos de 2 anos deu Brasileiro e Libertadores para o Botafogo. E aí pode, a qualquer momento, a SAF declarar falência e ninguém sabe como é que vai ser desenvolvido posterior a isso aí. Lembrando que Savarino foi adquirido pelo Fluminense, que era um titular absoluto do Botafogo. O Fluminense adquiriu o Savarino em troca com um jogador da base do Fluminense. Então, assim, esses times irão configurar os 10 primeiros. Fato. Luiz, e o Mirassol? Mirassol. Cara, vamos lá. O Mirassol no passado ele focou somente no Brasileiro. Ele jogou o Paulista e depois só ficou no Brasileiro. Então deu para ele uma tranquilidade de jogar um campeonato e certas rodadas tranquilo, só uma partida na semana. E ele foi eficiente. Ele classificou entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Vaga direta na Libertadores. E foi eficiente. Esse ano eles têm Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. Eles vão entrar no rol dos times que mais jogam no futebol brasileiro. Aí vamos ver o rendimento dele para jogar o Campeonato Brasileiro. Perdeu jogadores importantes, inclusive James foi pro Fluminense. Gabriel saiu pro futebol mexicano. Então teve alguns jogadores importantes do Mirassol que saiu do time. Manteve a base, ok. Mas agora eles serão testados realmente no que é a nossa rotina do futebol brasileiro. Eles podem se beneficiar por ser um calendário diferente. E pode beneficiar o Mirassol para a permanência dele na primeira divisão. Porque se eu colocar aqui os times que irão lutar para não cair, eu tenho que ser muito sincero no que está vendo hoje. Os 4 que subiram, Coritiba, Atlético Paranaense, Remo e Coritiba, Atlético Paranaense, Remo, não estou lembrado qual foi o outro agora. Esses times irão lutar para não cair. Eu coloco Mirassol, coloco também o Vitória, que não foi bem ano passado, há 2 anos seguidos lutando para não cair, escapando, claro, faltando 2 rodadas, consegue escapar do rebaixamento, mas essa luta para não cair que é complicado. Contratou Marinho, um excelente reforço, que já foi uma das melhores fases da carreira de Marinho, foi jogando pelo Vitória, chega com o status de ídolo do Vitória, a torcida abraçou Marinho.
mas um elenco muito reduzido e mais um ano que vai lutar para não cair. Manteve Jair Ventura, que é um treinador que eu acho que é um treinador para segurar um time que está na zona que ele pegou vitória do rebaixamento, salvar, e ele não tem condições de manter um trabalho. Jair Ventura, ele se configura. Eu estou falando do Vitória por causa dos meus amigos que são torcedores do Vitória. Jair Ventura, ele é um treinador assim. O time está em crise, está lutando para não cair. Contrato Jair Ventura que ele consegue salvar. Foi assim 2 anos seguidos com o Juventude, foi assim com o América Mineiro e foi assim com o Vitória. Sendo que a sequência do trabalho dele, ele acaba saindo pela metade que não vai bem nos resultados. Primeiro teste de Jair Ventura no Vitória. Nesse ano ele perdeu o Bavi, um clássico, dentro do Barradão, e o Bahia com um time bem mesclado, entre poucos titulares e alguns reservas. Conseguiu vencer o Vitória no Barradão, torcida 100% do Vitória. Então assim, o Santos tem que ver como é que vai jogar. Também foi um time que lutou para não cair ano passado. Acredito que o Santos vai melhorar um pouco, teve contratações importantes. Parece que o Neymar está mais focado, quer ir para a Copa. Vamos ver como é que vai ser o Santos esse ano. O Inter que lutou para não cair ano passado. Eu coloquei o Inter um pouquinho acima entre os outros. Primeiro, por causa do foco. Ele não está na Libertadores. Não poupou o time para jogar a Libertadores. Então o foco vai ser o Campeonato Brasileiro. Possa ser que ele tenha um rendimento melhor que o ano passado. Agora fica uma mensagem seguinte: o Campeonato Brasileiro não está mais para amador. O Campeonato Brasileiro está para algo mais sério. Se você quiser algo mais, você tem que vencer dentro e fora de casa. Se você estiver almejando ficar entre os 4 primeiros, tem que pontuar muito bem. Fazer uma campanha espetacular em casa e ser um péssimo visitante para quem está jogando em casa. Você chegar lá e tirar ponto do time que joga em casa. E não ser um time que entrega ponto como jogando fora de casa. E tivemos times que se configurou quanto mais time caseiro do que um time que pudesse pontuar muito bem para poder almejar algo melhor. Então assim, esse ano vai ser um campeonato muito difícil, Campeonato Brasileiro. A rodada tá aí, vai ter jogos importantes. Já de cara tem São Paulo e Flamengo, Fluminense e Grêmio, tem Corinthians e Bahia, tem a estreia do Remo, tem Curitiba, tem um bocado de jogos aí bastante interessantes. É um campeonato dos mais difíceis do mundo. Pode ser até, não é o melhor tecnicamente jogando, mas se torna o mais difícil do mundo pela quantidade de times importantes que está aí. O Remo, depois de tantos anos, está aí na elite de futebol brasileiro. Jogar lá no Belém do Pará é muito complicado. Você tem que se adaptar ao estádio, geralmente chove praticamente todo dia, um gramado pesado. O deslocamento dos times até lá é uma distância muito grande. A depender de uma sequência, você pode ter um jogo. Você está aqui, o Fluminense para jogar no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul pegar o Remo lá no Pará. Então o time praticamente não descansa. E vice-versa, o Remo pode pegar esses dois times e fazer essa viagem. Isso serve para Remo, serve para o próprio Bahia e para o Vitória. Então o time do Norte, que agora tem um Remo, e Nordeste, tem esse problema no distanciamento dos seus jogos contra o time do Sul e Sudeste. E pesa bastante, você descansa menos e o rendimento cai. Existem times que conseguem ter uma campanha espetacular dentro de casa e fora de casa não consegue ter, e aí você se perde a oportunidade. Vai ser um campeonato extremamente difícil, mesmo tendo os favoritos aí. É campeonato brasileiro. Não vacile. Os times que jogar, tiver a oportunidade de vencer, vença suas partidas, porque ponto perdido, está dizendo, é ponto perdido. Fala um pouco do Fluminense. O mesmo trauma o Fluminense vai ter do ano passado, vai ter esse ano. A falta de um cara, um finalizador, um centroavante de confiança, que chegue para se impor. Porque Everaldo, gente, não dá. Eu tô cansado de falar de Everaldo aqui. Cansado mesmo. Everaldo, ele pode fazer um gol, eu vou criticar ele da mesma forma, porque eu tenho certeza que perdeu 10.
Não tem condições de Everaldo ser jogador de futebol, de um time grande de futebol brasileiro. Não tem condições. Nem jogar do Fluminense e nenhum time da Série A. Everaldo não tem condições de ser titular. Jogador Everaldo é muito ruim, cara. O jogador Everaldo não ajuda em nada o clube. Não ajuda em nada. Aí o Fluminense fica refém da boa vontade e do interesse de John Kennedy estar afim de jogar. Porque ele sabe que ele sabe jogar. Ele tem a qualidade. Agora ele precisa estar afim de jogar, se dedicar. Foi no Fla-Flu que aconteceu. É um jogo específico. Espero que não pare por aí. Eu espero que o JK não pare por aí no Fla-Flu. Achar que fez um gol no Fla-Flu e teve aquela briga e já pagou um ano. Não. E Germancano, cara, infelizmente a idade pesou, tá pesando com ele. É um ídolo nato nosso. Artilheiro dos últimos 3 anos do Fluminense. Se você somar os 3 anos, dá mais de 100 gols com o Germancano. Melhor, nos últimos 4 anos dá bem mais de 100 gols Germancano. Mas não aguenta mais jogar atualmente no time. Tá tendo desgaste físico, desgaste muito grande. Infelizmente, a passagem de Mancano está terminando. A passagem de um ídolo recente, de um cara altamente vencedor, um cara que é finalizador nato. Possa ser que ele do nada ressurja aí e faça um monte de gols. Mas a dinâmica, a quantidade de jogos, essa loucura que é o nosso calendário, não favorece a Germancano. E o Fluminense não pode estar dependendo de Germancano e nem de John Kennedy para ter um cara finalizador. Por isso, essa contratação ou não de Hulk, eu estava torcendo bastante que o Hulk fosse o Fluminense, que seria um cara de referência. Não deu certo, ficou no Atlético Mineiro, vida que segue. Minha expectativa com o Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem condições de fazer um excelente campeonato brasileiro, como foi no passado, e um pouquinho melhor. Vai depender do foco, da mentalidade, do que o time quer, da dedicação dos jogadores. O time está na mão do Zubeldia. O Zubeldia conseguiu inserir o método de jogar no Fluminense. O torcedor do Fluminense sabe disso. O Zubeldia conseguiu inserir um método de jogo para o Fluminense. Agora nós precisamos de algumas peças importantes. O ataque nosso precisa de peças importantes. E a nossa defesa. A série de Thiago Silva deixou uma lacuna muito grande ali. A gente precisa de um zagueiro de qualidade para compor o elenco do Fluminense. Como um todo, os reforços chegaram foram excelentes. James, do Mirassol. Guilherme Arana, excelente contratação. Um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. O cara joga demais. E Savarino. Esses 3 chegaram aí, realmente chegaram com pompa de titulares. E a gente precisa de homem de ataque que seja muito bom e finalizador. Eu estou muito esperançoso com a excelente campanha do Fluminense do brasileiro. E a depender das contratações que vier, o pet de número 1 do Fluminense da Libertadores pode se tornar número 2. E não é não é se achando, não. Calma. O Fluminense entra fortíssimo esse ano, diferente do ano passado, mas entra fortíssimo esse ano no Campeonato Brasileiro, muito forte na Libertadores e Copa do Brasil. O estadual carioca é tiro curto, às vezes se o time ainda não está preparado para conseguir ganhar um clássico e ir para a final. Mas esse brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Fluminense entra muito forte para brigar e se deixar já sabe, né? Saudações tricolores, qual é o seu time? Diga aí qual é a sua perspectiva. Faça um videozinho que eu boto no canal. O canal aqui é seu. Um abraço a todos do La Segura FC. Hoje começa o Campeonato Brasileiro. Valeu!